Os anovulatórios orais, os anticoncepcionais, são muito utilizados pelas mulheres em idade fértil. E os anti-inflamatórios são muito utilizados pela população em geral. O que vai acontecer quando uma paciente tomar o anovulatório oral e tomar também anti-inflamatório? Um artigo da revista British Medical Journal do final do ano passado fala sobre a combinação dessas duas drogas. E quem comenta esse artigo para nós é a doutora Raquel Altran. Ela é professora de ginecologia e obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e da Unicristos. Por favor, doutora Raquel. Olá a todos, sou Raquel Altran, médica ginecologista. Eu venho aqui hoje falar sobre dados recentemente publicados no British Medical Journal de setembro de 2023, que trouxeram à tona preocupações sobre o uso de anti-inflamatórios não hormonais, principalmente o diclofenaco, associado quando usado em associação com contraceptivos hormonais. Já é bem conhecido que o uso de contraceptivos hormonais, principalmente os combinados, eles aumentam o número de eventos tromboembólicos. Os anticoncepcionais combinados são os que têm estrógeno e progesterona associados. Então, principalmente dependendo da dose de estrógeno e do tipo de progestínico, esse risco ele pode ser ainda aumentado. Também é conhecido que o uso de anti-inflamatórios não esteroides, como diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, eles também aumentam o risco de eventos tromboembólicos por meio de ativação da cascata de coagulação. Então, isso já é conhecido. Porém, há poucas evidências até então, que quantifiquem o risco tromboembólico diante do uso associado entre as duas classes de medicações, contraceptivo hormonal e o anti-inflamatório não esteroide. Então, o que veio de novo? Um corte nacional dinamarquesa recente, de 2023, avaliou 2 milhões de mulheres entre 15 e 49 anos num período longo, desde 1996 até 2017, e observou que, mesmo uma prescrição de curto prazo de anti-inflamatórios em mulheres em uso de contraceptivos acarretava uma variação no risco adicional de doença venosa, de tromboembolismo, por exemplo, trombose venosa profunda. O uso de anti-inflamatórios ele foi associado a uma incidência ajustada de proporção da taxa de tromboembolismo de 7,2 mulheres que não usavam contraceptivo hormonal, 11 nas que usavam anticoncepcional de alto risco para evento tromboembólico, 7,9 naqueles em uso de anticoncepcional de médio risco e 4,5 no baixo risco. O que isso significa então? Houve um aditivo de 23 eventos tromboembólicos por semana a cada 100 mil mulheres que usavam contracepção hormonal de alto risco, contra 4 por semana a cada 100 mil mulheres em usuárias somente de anti-inflamatórios na primeira semana de uso, isoladamente. Para o uso de contracepção hormonal de médio risco, esse aditivo foi de 11, ainda elevado, e de 3, houve um risco até menor, então um aditivo de 3 em usuárias de contracepção de baixo risco ou de nenhum risco hormonal. Essa é uma interação medicamentosa prejudicial que merece, então, a atenção. O risco de tromboembolismo, ele foi classificado baseado nas evidências da literatura. Então, que classificação eles usaram para os contraceptivos hormonais? Os de alto risco eram os adesivos combinados com estrógeno e progesterona, o anel vaginal, que também tem estrógeno e progesterona, e contraceptivos combinados com 50 microgramas de etinilestradiol, que é uma dose alta que hoje a gente tem poucas formulações no mercado. Os progestínicos, eles variavam entre as medicações. No grupo de médio risco, eles incluíam contraceptivos hormonais combinados de menor dose de estrógeno e a medroxiprogesterona injetável, que é um progestínico isolado, porém de depósito, então tem efeito metabólico bem similar aos combinados, com estrógeno e progesterona.
Os comprimidos só com progestínico, implantes e os dispositivos intrauterinos hormonais, eles eram considerados, de acordo com a literatura, como baixo ou sem risco. Essas mulheres que foram incluídas, elas não tinham histórico médico de doença venosa, de evento trombótico arterial, câncer, trombofilia e nem de cirurgias recentes. Como limitação do estudo, a dose de anti-inflamatório não foi tão padronizada, não pôde ser tão padronizada diante do grande número de mulheres incluídas e também as suas indicações de uso. Porém, a população incluída era sadia e não foram incluídas mulheres que fizeram uso crônico de anti-inflamatório, que já usavam cronicamente, foi uso de curto prazo. Dessa forma, então, o número de eventos tromboembólicos com o uso de anti-inflamatório, concomitantemente ao contraceptivo hormonal, quando de médio ou alto risco, ele foi maior do que aquele uso, a interação que se observou com o contraceptivo de baixo ou de nenhum risco. Então, as mulheres que vão precisar utilizar tanto contracepção hormonal como algum uso mais regular ou mais prolongado, passar de uma semana e não aquele uso ocasional de anti-inflamatório, elas devem ser alertadas. A alternativa para essa combinação é mudar para uma outra analgesia ou então para um outro contraceptivo hormonal, como por exemplo os de baixo e nenhum risco, que era o grupo do progestínico isolado, aquele grupo que não tem estrogênicos. Obrigada. A doutora Raquel, que falou para nós sobre um artigo que aborda a interação entre anti-inflamatório e anovulatório oral. O próximo vídeo será sobre herpes zoster. Aguarde.